capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Veja se ao seu lado tem alguém que está sem a palavra. Vamos reparti-la. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vocês estão ouvindo nas aulas da escola bíblica. Glória a Deus. A partir do verso 11, igreja, por favor, acompanhem comigo a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Pai, nós queremos engrandecer o teu nome pelo poder que é esta tua palavra sobre nós, pois é a tua palavra, Pai, que salva, é a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, Deus, a tua palavra, Senhor, que traz paz ao coração, a tua palavra que conforta, ó Deus, a tua palavra, Pai, que levanta aquele que se encontra abatido, a tua palavra, Deus, que restaura lares que são destruídos, a tua palavra que troveja sobre as muitas águas. Amém. Seja então, Deus, esta palavra mais uma vez poderosa agora sobre a nossa vida, Pai. Há um propósito, Deus, para o qual o Senhor a tem enviado sobre nós, e eu te peço, cumpra no nosso meio, Deus, o propósito glorioso da tua palavra hoje. Perdoa todos os nossos pecados agora e lava-nos, Deus, com estas águas que saem do teu santuário. É o que eu te peço, em nome do teu Filho e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse povo que está alegre pode sentar glorificando a Deus então. Graças a Deus, meus amados, porque o Dr. Lucas escreve aqui uma passagem, meus amados, que ficou muito conhecida pelo milagre que Jesus Cristo operou. Você crê, meu amado, que Deus é Deus de milagre? Amém. Você crê que Deus opera maravilhas? Amém. Meus amados, Jesus Cristo é o personagem principal aqui desta história. Mas eu queria que a igreja acompanhasse um pouquinho comigo alguns instantes antes deste momento que nós acabamos de ver. Nós iniciamos aí o verso 11, meus amados, e nessa nossa versão ele fala: e aconteceu pouco depois. Em algumas outras versões está escrito assim: e no dia seguinte. Então nós podemos entender, meus irmãos, que no quesito tempo, algumas coisas aconteceram antes desta passagem, deste momento em que nós acabamos de ver, em que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, participa dessa situação. Tantas outras coisas, se você for olhar aí os capítulos anteriores, tantas outras coisas você vai ver que viveu Jesus. Mas eu quero fazer menção, meus amados, de um momento da vida do Cristo, e se você pudesse agora só atentar para mim neste altar, para mais nada ao seu redor, para que o inimigo não roube o milagre que
Deus quer realizar na tua vida aqui hoje. Não deixe, meu amado irmão, que o diabo roube a tua bênção neste lugar, porque Deus tem milagre para você aqui hoje. Deus tem maravilha para fazer na tua vida, na tua casa, naquilo que você deseja, tão gloriosamente que aconteça com você. Eu não sei, meu amado irmão, o que você está esperando da parte de Deus aqui hoje, mas eu quero ser profeta da parte de Deus para você aqui hoje. Eu quero ser um instrumento junto com esses homens que estão sobre o altar do milagre de Deus para a tua vida. E se você precisa de um milagre, eu quero dizer para você, meu irmão, hoje chegou este dia na tua vida. Hoje chegou a hora e o dia do teu milagre, meu irmão. É hoje o dia de Naim na tua vida. Jesus Cristo, meus amados irmãos, pode deixar o som como estava, filho, estava gostoso daquele jeito lá. Jesus Cristo, meu amado, pega num dia da semana, como este que nós estamos aqui hoje, e ele vai para a igreja, ele vai à sinagoga. Que dia é o dia que os judeus vão à sinagoga? Sábado. Que dia é o dia que nós vamos à igreja? Domingo. Opa, pastor Romero, pastor Fulvio me liberou da terça, quinta, sábado, domingo. Não. Este é o principal. Este é o principal. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E Jesus Cristo entra, meus amados irmãos, na sinagoga e se assenta no meio do povo. E há um momento, meus amados irmãos, do culto daquela igreja, semelhante ao que nós temos aqui também, em que uma parte da palavra de Deus, ela é lida, uma porção da palavra de Deus. E isso do culto judaico, meus amados irmãos, é chamado de parashá. Parashá, em hebraico, quer dizer porção. E há um momento, meus amados, que é feita a leitura da parashá. Há um cofre, meus amados, colocado sobre o altar, aonde ficam guardadas as parashás. São manuscritos, são porções da palavra de Deus que estão escritas em pergaminhos, do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Número, do Deuteronômio, dos Salmos, de Isaías, dos profetas maiores, dos profetas menores. São várias as porções que ficam guardadas no cofre. E aquele que está oficiando o culto daquele dia, o ministro que está sobre o altar naquele dia, ele escolhe um varão no meio da igreja, e ele chama este varão para que suba até o altar, para que faça a leitura da parashá, que será a parashá daquela semana, que será a porção daquela semana. Então ele vai até o cofre e ele pega um pergaminho, nem ele sabe o texto que está naquele pergaminho, e nem a pessoa que fará a leitura. Então ele entrega àquela pessoa que foi trazida do meio da congregação. Por isso, meu amado irmão, que quando nós vimos a igreja, e eu estou falando eu e você, nós vimos preparados para sermos usados pelo Senhor. Aí eu sou levita, mas hoje eu não estou na escala, então eu posso ir a paisana. E se aquele que estava na escala, meu amado irmão, teve uma indisposição intestinal algumas horas antes do culto, e não pôde vir para cumprir a sua escala, e você é um levita também levantado pela parte de Deus, com tristeza você vai olhar para o instrumento e vai ver, puxa vida, aquele irmãozinho que estava na escala de hoje, ele passou mal, então ele não pôde participar do culto, e eu não estou preparado para isso, e o meu Deus ficou sem o meu louvor, sem a minha adoração. Nós fomos preparados, meus amados irmãos, a todo momento para sermos um instrumento de Deus neste lugar. Nós saímos, meus amados, e os irmãos que estão aqui sobre o altar sabem dizer bem isso que eu vou falar aqui agora. Nós saímos de casa preparados, meus amados irmãos, porque nós não sabemos quem Deus vai levantar para pregar a palavra. Nós não sabemos quem fará a leitura do salmo. Nós não sabemos quem ministrará o dízimo e as ofertas. Nós sabemos uma coisa: alguém fará isso. Então o ministro toma, meus irmãos, da porção daquela parashá e entrega. E quem foi o varão que foi escolhido para fazer a leitura deste dia? O próprio Jesus Cristo. Então ele sobe ao altar e se coloca, meus amados irmãos,
no púlpito, ele cobre a sua cabeça, que é uma das reverências judaicas para a leitura da porção da palavra, e ele pega, meus amados irmãos, o texto que lhe foi entregue, e ele começa a ler este texto para a igreja, aonde está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele faz a leitura desta paraxá, ele faz esta leitura do capítulo 61 do profeta Isaías, que está aí no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Ele faz a leitura, meus amados irmãos, do texto de Isaías, e ele enrola, meus amados irmãos, um pergaminho, devolve ao ministro, e ele volta, meus amados, e guarda aquela paraxá de volta lá junto com as demais. Então Jesus Cristo, meus amados irmãos, desce e se assenta de novo no meio da congregação. Ele era conhecido de todos. Todo mundo conhece aqui o irmão Murilo? Conhece? É mais ou menos assim. E quando ele se assenta, meus amados, instantes depois, ele se coloca em pé, e ele diz àqueles que estão ali: hoje esta palavra se cumpre no vosso meio. Ele acabou de falar, meus amados irmãos, de uma profecia trazida pelo profeta Isaías há anos e anos atrás. Ele não sabia que texto haveria de ler, e nem o ministro sabia que texto estava entregando ao Cristo, mas o próprio Jesus Cristo, meus amados, diz à igreja: esta palavra se cumpre hoje no vosso meio. Aleluia. E aquilo, meus amados irmãos, trouxe indignação ao coração dos homens que estavam ali, porque eles o conheciam. Mas espera um pouquinho, aquele lá não é Jesus Cristo, filho de José? Porventura não estão suas irmãs no nosso meio? Ele não é filho de Maria? Ele não é o carpinteiro? Ele não cresceu porventura aqui no nosso meio? Que história é essa agora? Ele vem falar que é o Messias que tanto estamos aguardando? Que história é essa? Ele vem dizer que ele é o Mashiach que estamos aguardando há tantos anos, que foi trazido como profecia sobre nós? E traz, meus irmãos, uma revolta ao coração daqueles homens. E eles tomam Jesus Cristo, meus amados, e o levam para fora, para jogá-lo de um penhasco. Eles queriam matar Jesus. E sabe o que é glorioso, meus amados irmãos? Que Jesus Cristo vai saindo do meio daquela multidão e vai embora, e ninguém percebe que ele foi embora. Ele sai de Nazaré. Quando ele estava ali sendo questionado, meus amados, ele diz assim: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então ele disse assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Um dos lugares, meus amados irmãos, que o profeta não tem honra é na sua própria terra. Já ouviu isso, meu amado? Isso não é dito popular, isso é versículo bíblico. Que o mundo se apropriou, meus amados irmãos, para